Clara morava num barraco simples de madeira, perto do rio que cortava o bairro. Viúva há 2 anos, sustentava a pequena Luna vendendo doces na rodoviária. Mesmo com pouco, mantinha a dignidade e o sorriso no rosto para não assustar a filha. Naquela semana, a previsão era de chuva forte, mas ninguém imaginava a tragédia. O céu escureceu de repente e o rio transbordou com fúria. Clara correu para buscar Luna na escola e ajudar os vizinhos. Em meio à lama e ao caos, um grito fraco chamou sua atenção. Perto da ponte submersa, um homem encharcado agarrava uma árvore. Sem pensar 2 vezes, ela correu até ele, mesmo com a água batendo na cintura. Salvou-o puxando pelos braços, com a força que só uma mãe desesperada teria. O homem desmaiou assim que chegou à margem, exausto e ferido. Clara o olhou com pena. Roupas rasgadas, barba grande, parecia um mendigo. Alguns moradores se afastaram, dizendo que ele era perigoso, mas Clara não se importou. Ela cobriu o corpo dele com o único cobertor seco que tinha. Luna, mesmo pequena, pegou uma bolacha e disse: "Mãe, dá para ele." A bondade da filha fez Clara chorar em silêncio. Ela abrigou o homem em sua casa, mesmo com pouco espaço e quase nada para comer. Naquela noite, ouviu o barulho da chuva batendo no telhado furado. O homem dormia pesado, como se estivesse fugindo de algo há dias. Clara não sabia, mas acabara de salvar o dono de uma das maiores empresas do país. Na manhã seguinte, o homem acordou confuso, tentando se levantar com dificuldade. Onde eu tô?" murmurou, olhando ao redor com os olhos vermelhos. "Você tá seguro? Eu te tirei da enchente. Fica calmo, tá?" disse Clara, gentil. Ele tentou falar mais, mas tossiu forte e desmaiou novamente. Clara correu com Luna até o posto de saúde, pedindo ajuda com urgência. Conseguiram uma ambulância depois de muita insistência, e o homem foi levado. No hospital, os médicos disseram que ele estava com hipotermia e infecção pulmonar. Não tinha documentos, nada nos bolsos, além de um relógio quebrado e uma carta molhada. Clara ficou aflita. Sentia que havia algo estranho naquele homem. Mesmo assim, voltou todo dia ao hospital para saber dele, sem nem saber seu nome. Durante uma dessas visitas, ela o viu acordado, olhando fixo para o teto. "Oi, você lembra de mim?" perguntou com um sorriso calmo. Ele virou o rosto lentamente, os olhos marejados. "Sim, você me salvou." Ela assentiu, segurando a mão dele. "Como se chama?" perguntou, mas ele hesitou. "Gustavo", respondeu por fim com voz embargada. Clara sentiu um arrepio. A forma como ele dizia o nome era estranha. Algo naquele homem não batia. O olhar dele carregava dor e mistério. Mas ela não fazia ideia da verdade. Gustavo era um milionário dado como morto. Enquanto Clara cuidava de Gustavo no hospital, Luna ficava com a vizinha. Os dias passaram e Gustavo recuperava a saúde, mas não revelava nada sobre seu passado. "Por que não tem documentos?" ela perguntou certa tarde. "Fui assaltado, perdi tudo, não tenho ninguém", mentiu, olhando para o chão. Clara acreditou, mas o olhar dele dizia outra coisa. O hospital, sem registro do paciente, queria transferi-lo para um abrigo. Mas Clara se recusou. "Ele pode ficar em casa até se recuperar." Gustavo ficou sem palavras com aquele gesto. Era a primeira vez em anos que alguém fazia algo por ele, sem querer nada em troca. Naquela noite, ele chorou em silêncio. Pela primeira vez, sentiu-se visto. Na manhã seguinte, Clara preparou um café simples, pão amanhecido e café ralo. Gustavo agradeceu como se estivesse diante de um banquete. "Você sempre foi assim, tão boa." Ele perguntou com um olhar curioso. "A vida me ensinou que gentileza não custa nada." Ela respondeu, sorrindo. Luna se aproximou e abraçou Gustavo com carinho, chamando-o de moço da enchente.
Ele sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso tímido, mas verdadeiro. Mesmo com as roupas emprestadas de um vizinho, Gustavo parecia deslocado ali. Havia algo em sua postura, um jeito educado demais para alguém de rua. Clara percebeu, mas não questionou. Sabia que todos carregam segredos, e ela também tinha os seus, inclusive a dor de perder o marido num assalto brutal. Naquela tarde, Gustavo ofereceu ajuda em casa, mesmo ainda fraco. Varreu o quintal, consertou um armário quebrado e brincou com Luna. "Você tem mãos de quem já trabalhou muito", comentou Clara, observando. Ele apenas sorriu, desviando o assunto. No fim do dia, Clara o levou até o mirante do bairro, onde o pôr do sol era mágico. "Gosto de vir aqui. Me lembra que o amanhã pode ser melhor", disse ela. Gustavo a olhou em silêncio, tocado por sua esperança, apesar de tudo. Naquele instante, algo brotou em seu peito. Admiração profunda por aquela mulher. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu em paz e soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a alta sociedade murmurava sobre Gustavo Moretti. Desaparecido havia semanas após um acidente de carro misterioso, muitos o deram por morto. Seu irmão, Vinícius Moretti, agora comandava os negócios da família com mãos de ferro. "Se Gustavo estiver vivo, ele que fique longe. A empresa agora é minha", disse frio. Vinícius sempre invejou o irmão e agora tinha o poder nas mãos. Mas Gustavo, ao contrário, queria distância daquele mundo. Depois da tragédia que sofreu, a traição, a perda, o acidente, ele queria recomeçar. E talvez Clara fosse esse novo começo. Mas o passado não deixaria Gustavo em paz por muito tempo. Forças ocultas estavam prestes a descobrir onde ele estava. Um dia, Gustavo viu um carro preto parado perto da casa de Clara. O motorista parecia observar tudo, mas saiu sem falar nada. Ele ficou inquieto, com a sensação de que estavam o vigiando. Naquela noite, teve pesadelos com o acidente, o carro capotando, a explosão. Acordou suado, tremendo, e Clara correu para acalmá-lo. "Você está seguro aqui", disse ela, abraçando-o com ternura. Gustavo quis contar a verdade, mas ainda não tinha coragem. "Você acredita em segundas chances, Clara?" Ele perguntou no escuro. "Acredito, desde que a pessoa esteja disposta a ser verdadeira." Essas palavras ficaram ecoando na mente dele por dias. Luna o chamava de tio Gu e já não desgrudava dele. Gustavo se apegava cada vez mais à menina, sentindo um amor que nunca conheceu. Clara observava tudo com carinho, mas também com medo de se iludir. Ela sabia que a vida era dura demais para se deixar levar por sonhos. Mesmo assim, o jeito gentil e protetor de Gustavo a conquistava mais a cada dia. Eles riam juntos, dividiam refeições, consertavam coisas e sonhavam baixinho. Numa noite especial, Clara fez um bolo simples para comemorar a recuperação dele. Gustavo se emocionou, dizendo que nem em sua mansão tinha tido um gesto tão sincero. "Você tem mansão agora?", brincou Clara, rindo sem saber da verdade. Ele apenas sorriu, mas por dentro, o peso do segredo só aumentava. O tempo passou e Gustavo começou a procurar emprego na cidade. Por trás do disfarce de ex-morador de rua, ele testava sua nova realidade. Queria saber se conseguiria ser valorizado pelo que era, não pelo que tinha. Conseguiu trabalho num pequeno depósito como ajudante de carga. Voltou todo dia exausto, mas feliz. Pela primeira vez, sentia que estava construindo algo. Clara cuidava da casa e fazia doces para vender, ensinando Luna a sonhar. Nas noites de domingo, os três sentavam no sofá velho para ver TV juntos. Era simples, mas para Gustavo, aquilo era tudo o que ele nunca teve. E ao ver Clara sorrir, ele se perguntava se teria coragem de revelar quem era. Porque quando revelasse, tudo poderia mudar.
Certa noite, um homem apareceu na porta da casa de Clara, perguntando por Gustavo. Gustavo espiou pela fresta e gelou. Era seu antigo motorista, Mateus. Pediu que Clara dissesse que ele não estava, e ela obedeceu, desconfiada. Depois que o homem foi embora, Clara confrontou Gustavo com firmeza. "Quem é você de verdade, Gustavo?" Perguntou com lágrimas nos olhos. Ele hesitou, queria contar, mas o medo de perdê-la falou mais alto. "Alguém que errou muito no passado e só quer uma nova chance." Ela se afastou, magoada pela evasiva, mas ainda assim lhe ofereceu abrigo. Naquela noite, Gustavo chorou em silêncio, sem saber o que fazer. Seu passado estava cada vez mais perto, e Clara merecia a verdade. No dia seguinte, Vinícius, o irmão de Gustavo, apareceu nos noticiários. Estava lançando uma nova linha de produtos da empresa, sorrindo para as câmeras. Mas Gustavo sabia. Aquele sorriso escondia corrupção e ambição desmedida. Vinícius havia falsificado documentos para tomá-lo como morto e assumir o império. Gustavo sentia-se dividido entre deixar tudo para trás ou lutar pela justiça. Enquanto isso, Clara se reaproximava aos poucos, percebendo a dor nos olhos dele. Ela sentia que Gustavo escondia algo grande, mas o coração dela insistia em confiar. E Luna, inocente, dizia que queria que o tio Gu fosse seu novo papai. Essas palavras fizeram Gustavo tremer por dentro, porque mais do que nunca ele queria ser parte daquela família. Decidido a se abrir, Gustavo convidou Clara para um passeio especial. Levaria ela e Luna para fora da cidade, onde pudessem ver o céu estrelado. No meio do caminho, Clara perguntou: "Se eu te amasse, mesmo sem saber quem você é, isso bastaria?" Gustavo parou o carro velho que usava do trabalho e a olhou fundo. "Você já me salvou 2 vezes, da água e de mim mesmo." Mas antes que pudesse contar tudo, o carro deles foi interceptado. Homens armados, enviados por Vinícius, arrastaram Gustavo para fora. Clara gritou, abraçando Luna, enquanto os bandidos levavam Gustavo. Ele foi deixado caído na beira da estrada com um bilhete: "Fique morto." Clara, desesperada, levou Gustavo de volta para casa com a ajuda de vizinhos. Mesmo machucado, ele se recusava a ir ao hospital. Não queria ser reconhecido. Durante a madrugada, Clara limpou seus ferimentos com todo o cuidado. "Você tem inimigos, Gustavo, e eu quero saber por quê", disse firme. Sem saída, ele segurou a mão dela e contou tudo. Revelou que era Gustavo Moretti, herdeiro de um império bilionário. Contou sobre a traição do irmão, o acidente forjado e a fuga para sobreviver. Clara o ouviu em silêncio, sentindo o coração disparar a cada frase. "Eu não sou quem você pensa, mas com você, eu sou quem eu quero ser." Ela chorou, de susto, de dor, de amor. Porque mesmo sendo mentira, o sentimento era real. Se você está sentindo essa história no coração, se inscreva agora no canal. De qual cidade você está nos assistindo? Conta pra gente aqui nos comentários. Agora segura aí, porque a história só está começando a se intensificar. Clara passou a ter medo. E se as pessoas descobrissem que escondia um milionário? Ela não sabia em quem confiar, nem mesmo nos vizinhos mais próximos. Gustavo queria protegê-la, mas também precisava de provas contra o irmão. Enquanto isso, Luna percebia que algo estava errado. Por que o tio Gu tá triste, mamãe?" Ela perguntava com olhos grandes. "Porque o mundo lá fora é complicado, filha, mas a gente se tem." Gustavo assistia à cena com um aperto no peito. Aquela menina era tudo o que ele sempre quis ter na vida. Uma família de verdade, um lar. E ele não ia deixar Vinícius roubar isso dele também. Com a ajuda de Mateus, o antigo motorista, Gustavo traçou um plano. Ele tinha um pendrive com provas escondido no antigo cofre de sua casa. Precisava voltar à mansão sem ser visto e recuperar tudo. Clara insistiu em ir junto. "Você me salvou da solidão, Gustavo. Agora é minha vez." Vestidos como
Entregadores, eles conseguiram entrar discretamente na propriedade. Cada cômodo trazia lembranças amargas para Gustavo. A infância solitária, a pressão. Encontraram o cofre atrás de um quadro e pegaram o pendrive. Mas antes que saíssem, um segurança os flagrou e ligou para Vinícius. Tiveram que fugir pelos fundos, pulando a cerca e se escondendo na mata. A adrenalina correu nas veias, e no coração de Clara crescia algo impossível de conter: amor. De volta à casa simples, Gustavo analisou os arquivos com Mateus. Eram contratos fraudulentos, desvio de dinheiro, lavagem, tudo assinado por Vinícius. Mas com isso podemos levá-lo à justiça, disse Mateus animado. Mas Gustavo hesitou. Sabia que, ao reaparecer, colocaria Clara e Luna em risco. Clara se aproximou e segurou sua mão. Você precisa fazer isso, pela sua paz. Gustavo assentiu. Ele não era mais um fugitivo. Era um homem com propósito. Naquela noite, ele fez algo que nunca tinha feito. Ajoelhou e orou. Agradeceu pela enchente, pela mulher que o salvou, pela criança que o chamou de tio, e pediu coragem para enfrentar o que vinha. Porque agora ele tinha algo a perder, e não estava disposto a perder de novo. A denúncia foi feita em sigilo, com todos os documentos entregues a um promotor. Vinícius não imaginava que seu irmão estava vivo e mais forte do que nunca. Os dias seguintes foram tensos, com Clara evitando sair de casa. Luna, sem entender, fazia desenhos da família, feliz com o tio. Clara guardava os desenhos como tesouros, emocionada com a inocência da filha. Gustavo treinava sua fala para o tribunal caso fosse necessário. Ele já não era o homem arrogante que desapareceu naquela noite. Agora era alguém moldado pela dor, pelo amor e pela chance de recomeçar. E no fundo sonhava com um futuro ao lado das duas mulheres que mudaram sua vida. Mas a guerra ainda não havia terminado. Vinícius recebeu uma intimação judicial e quase derrubou o copo de uísque da mão. Impossível! Gustavo está morto! Ele gritou furioso. Chamou seus advogados, tentou encobrir as provas, mas era tarde demais. As contas bancárias estavam sendo investigadas e a mídia começava a farejar escândalos. Enquanto isso, Gustavo e Clara acompanhavam tudo pela televisão, apreensivos. Mateus avisou. Ele vai procurar vocês. Preparem-se. Gustavo reforçou a segurança da casa com trancas novas e um alarme. Clara tremia por dentro, mas tentava sorrir para não assustar Luna. A menina só queria brincar com seus desenhos e assistir desenhos com o tio Gu. E Gustavo, mesmo no meio do caos, não perdia um sorriso dela. Certa tarde, Clara voltava da feira quando percebeu um carro preto estacionado na rua. 2 homens de terno escuro estavam observando a casa. Com binóculos, ela correu até Gustavo ofegante. Eles acharam a gente. Gustavo não pensou 2 vezes. Pegou Clara e Luna e fugiram pela porta dos fundos. Foram para a casa de Mateus, do outro lado da cidade onde poderiam se esconder. Lá, Gustavo preparou uma declaração pública para a imprensa com a ajuda do promotor. Decidiu reaparecer oficialmente, mesmo sabendo que isso mudaria tudo. Eu não vou mais fugir, Clara, nem de mim, nem do meu nome. Ela o abraçou forte, em silêncio, como quem segura o mundo nos braços. Era o começo do fim da mentira e talvez o início de uma nova vida. Na manhã seguinte, Gustavo apareceu ao vivo em rede nacional. O país inteiro parou para ouvir o milionário ressuscitado contar sua versão. Disse que havia sido vítima de uma conspiração e que tinha provas. Mostrou documentos, falou de como sobreviveu e foi salvo por uma desconhecida. Clara me deu abrigo quando eu não tinha nada. Ela me salvou com amor. As redes sociais explodiram. Clara virou símbolo de bondade e coragem. Jornalistas cercaram a antiga casa dela, enquanto Luna aparecia sorrindo em fotos.
Vinícius tentou negar tudo, mas a justiça bloqueou suas contas e o afastou da empresa. Gustavo recuperou o controle da Moretti Holding. Mas seu maior bem estava longe dali. Num quartinho humilde, dormindo com a filha nos braços, estava Clara, seu verdadeiro lar. Os dias seguintes foram uma avalanche de reviravoltas. Gustavo foi convidado para programas, elogiado como exemplo de superação, mas recusou a maioria dos convites. Queria voltar para Clara e Luna. Mandou reformar a antiga casa dela em segredo, mantendo o mesmo jeitinho simples. Comprou um jardim novo, pintou o quarto da Luna com nuvens no teto e mandou escrever na parede da sala: "Aqui começou minha segunda vida." Clara, ao saber da repercussão, ficou assustada e pediu privacidade. Gustavo respeitou, disse que só voltaria se ela o quisesse lá. Ela demorou 2 dias para responder, mas quando ligou só disse: "Volta para casa, Gustavo. Volta para..." Gente, se você está acompanhando essa história linda, inscreva-se no canal agora. Nos conte aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo essa história. E se essa história te emocionou até aqui, espere pelo que vem a seguir. Gustavo voltou com o coração explodindo no peito. Ao ver Luna correr para seus braços, soube que estava completo. Clara o esperava na porta com os olhos marejados e um sorriso tímido. Ele se ajoelhou e a pediu em casamento ali mesmo, no chão da varanda. Sem joia, sem pompa, só verdade, amor e gratidão. "Você me deu tudo, Clara. Eu quero te dar o mundo. Quer se casar comigo?" Ela, emocionada, assentiu com lágrimas nos olhos. Luna bateu palmas, rindo. "Eu vou ser dama de honra." A vizinhança aplaudiu e o momento virou manchete no dia seguinte. Mas para Clara e Gustavo aquilo não era notícia, era destino. O casamento foi simples, no quintal da casa renovada. Clara usava um vestido branco de renda leve, doado por uma senhora da igreja. Gustavo vestia um terno azul marinho que combinava com seus olhos serenos. Luna levava as alianças com um buquê de flores do campo. Os convidados eram poucos, mas todos verdadeiros. Mateus foi o padrinho. A vizinha Zuleide fez o bolo com 3 camadas. O sol se punha atrás das árvores quando Clara disse sim. Gustavo beijou-a com delicadeza, como se tocasse um milagre. Ali, no coração da simplicidade, nasceu um novo capítulo, não de riqueza, mas de paz, pertencimento e amor verdadeiro. Após o casamento, Gustavo vendeu metade da empresa e criou uma fundação. A missão era ajudar moradores de rua a recomeçarem com dignidade. Clara coordenava oficinas de doces, ensinando outras mulheres a empreender. Luna começou a estudar em uma escola nova, com bolsa completa. Mas Gustavo fez questão de manter a antiga rotina de noites simples em família. Jantar à mesa, desenho na TV, história antes de dormir. Às vezes ele olhava ao redor e se perguntava se era mesmo real. Porque ali, naquela casa com cheiro de bolo e esperança, ele era verdadeiramente rico, não pelo dinheiro, mas por ser amado como nunca antes. E por ter sido salvo, não pela enchente, mas pelo amor. Anos se passaram, e Luna cresceu com o coração moldado por bons exemplos. Clara se tornou referência na comunidade, sendo chamada de a mulher que salvou um rei. Gustavo escreveu um livro contando sua história e doou os lucros para abrigos. Toda vez que contava o começo, seus olhos ainda se enchiam de lágrimas. Ela não me viu como mendigo, me viu como gente. Em cada esquina daquela cidade havia um pedaço da história deles. Um banco onde conversaram, uma árvore onde se abrigaram da chuva. Mas o mais especial era o velho sofá da sala onde tudo começou. Onde pela primeira vez ele sentiu o calor de uma família. E ali continuavam lado a lado, como 2 sobreviventes do amor. Obrigado por ter acompanhado essa história até aqui. Se você acredita que o amor pode mudar vidas, deixe um nos comentários e diga pra gente de qual cidade você está nos assistindo.
Essa história foi feita com muito carinho para tocar o coração de cada um, porque no fim não é sobre dinheiro, status ou fama. É sobre quem está do seu lado quando o mundo desaba. Clara e Gustavo provaram que até mesmo uma enchente pode trazer salvação, e que às vezes o verdadeiro tesouro surge na forma mais humilde. Continue com a gente para mais histórias emocionantes e inspiradoras. 2 meses após o casamento, Clara descobriu que estava grávida. Gustavo ficou em choque por um segundo, depois chorou como uma criança. Luna pulava pela casa, dizendo que teria um irmãozinho ou irmãzinha. A gravidez trouxe ainda mais união à família, mas também inseguranças. Clara tinha medo de não conseguir lidar com tudo, mesmo com o amor ao redor. E se eu falhar com esse bebê, Gustavo? Ele segurou suas mãos e respondeu: Você já salvou uma vida, agora vai criar 2. Ela sorriu, emocionada, abraçando-o com força. Naquele abraço, o passado triste virava poeira, e o futuro brilhava como nunca. Enquanto Clara vivia sua gravidez, Gustavo enfrentava o julgamento de Vinícius. O ex-sócio tentou alegar insanidade, manipulação e até forjar novas provas. Mas a justiça foi firme. 15 anos de prisão e bloqueio. De bens, Gustavo decidiu não perseguir mais nada. Sua vitória era viver em paz. No dia da sentença, ele levou flores para Clara e um vestido azul para Luna. Hoje é dia de celebrar. A justiça foi feita. Eles fizeram um piquenique no quintal com bolo e refrigerante. Clara tocava a barriga já saliente, cheia de carinho e esperança. Luna colocou uma flor no cabelo da mãe. E ali, debaixo da mangueira, o tempo parecia parar. Na 8ª semana, Clara teve um pequeno sangramento e precisou de repouso absoluto. Gustavo largou tudo para cuidar dela, da casa e da Luna. Aprendeu a cozinhar, lavar roupa, trançar cabelo e até fazer chá de camomila. Clara chorava de emoção ao ver o carinho com que ele fazia tudo. Mesmo doente, ela dizia: Sou a mulher mais rica do mundo. E Gustavo respondia: Rica de amor, é o que importa. Luna dormia agarrada ao pai todas as noites, fazendo perguntas sobre o bebê. Vai ser menino ou menina? Vai ser o que o amor quiser. A conexão entre os 3 era tão forte que nem o medo os abalava. Ali, eles se reconstruíam dia após dia. Certa noite, uma tempestade forte começou a cair sobre a cidade. Trovões, relâmpagos e vento batiam contra as janelas com fúria. Clara tremia de lembrança. Era uma enchente que mudara sua vida. Gustavo percebeu e a abraçou. Essa vez estamos seguros. Mas no noticiário mostrava-se um novo alagamento em bairros pobres. Ela sentiu o coração apertar. Tem gente passando o que você passou. Na manhã seguinte, mesmo grávida, Clara organizou uma vaquinha com vizinhos. Recolheram roupas, alimentos e foram distribuir em abrigos. Clara chorava ao abraçar outras mães com seus filhos no colo, e Gustavo, ao seu lado, via a mulher mais forte do mundo em ação. O tempo passou, e o bebê chegou em uma manhã ensolarada de março. Era uma menina, saudável, com olhos cor de mel como os de Clara. Luna a chamou de Flor e disse que ela era um presente do céu. Clara, emocionada, decidiu que seu nome seria Helena. Gustavo não segurou as lágrimas ao segurar a filha pela primeira vez. Você é meu renascimento, assim como sua mãe foi. No hospital, enfermeiras pediam fotos e sorriam com a história da família. Eles não eram mais apenas pessoas, eram símbolo de esperança. E mesmo com toda a atenção, continuavam os mesmos, simples e unidos, porque o que os tornava especiais era o amor. Após o nascimento de Helena, a casa ficou cheia de vida e pequenos caos. Choro de bebê, brinquedos espalhados e sonecas na rede com Luna. Gustavo aprendeu a trocar fralda como um profissional. Clara voltou a fazer seus bolos, agora com 2 ajudantes.
Helena ria com tudo, e Luna virou sua melhor amiga. Gustavo assistia, as duas brincando, e sentia o peito explodir de gratidão. Ele pensava em tudo que já viveu, da rua, aquele lar repleto de risadas, e prometeu a si mesmo nunca mais deixar o passado vencer. A vida era ali, entre migalhas de bolo e sorrisos infantis. E ele não queria perder nenhum segundo. Certo dia, uma repórter investigativa bateu à porta da casa de Clara. Ela queria fazer um documentário sobre a mulher que salvou o milionário. Clara hesitou, com receio da exposição para suas filhas. Gustavo deixou a decisão nas mãos dela. Você tem o direito de contar sua história. Depois de pensar, ela aceitou, mas queria que a mensagem fosse sobre amor, não fama. O documentário foi ao ar em rede nacional e emocionou milhões de pessoas. Mensagens chegavam de todos os cantos, cartas, doações, pedidos de ajuda. Clara criou um projeto com o nome Casa Clara para acolher mães solitárias. Lá ensinavam ofícios, acolhiam histórias e devolviam esperança. A mulher que salvou agora multiplicava salvação. Com o tempo, Luna cresceu e revelou um talento surpreendente para a música. Clara e Gustavo economizaram para colocá-la em aulas de piano. Helena, por sua vez, queria ser igual à mamãe e passava o dia mexendo em panelas. A casa tinha cheiro constante de bolo e som de risadas infantis, mas Gustavo não esqueceu o passado e continuava ajudando abrigos. Ele visitava moradores de rua, contava sua história e oferecia emprego. Eu me levantei. Qualquer um pode se levantar. A cada novo abraço, sentia que estava pagando uma dívida com o destino. E cada pessoa que recomeçava era como salvar a si mesmo de novo. Esse era seu legado, transformar dor em caminho. Em um aniversário de casamento, Gustavo levou Clara para o lugar da primeira chuva. Era o beco onde ela o encontrou, molhado, cansado e quase sem vida. Lá, colocou uma pequena placa de bronze com os dizeres: "Aqui nasceu o nosso amor". Clara se emocionou ao tocar o metal frio com as mãos quentes. Ela lembrou do medo que sentia naquele dia e de como tudo mudou. Se eu soubesse quem você era, talvez não tivesse te levado. E se você não tivesse levado, eu não seria quem sou. Eles se abraçaram, deixando que a chuva fina molhasse seus cabelos. Era ali que tudo começava de novo. Toda vez que se olhavam. Agora Gustavo planejava escrever um segundo livro. Clara, a mulher que me salvou do mundo. Seria uma homenagem à esposa, mãe e heroína silenciosa. Clara ria. Mas eu só fiz o que era certo. E isso, meu amor, é o que quase ninguém faz. Luna ajudava com desenhos para a capa. E Helena fazia dedicatórias infantis. O livro foi lançado com filas imensas e direito à sessão de autógrafos, mas Gustavo só queria voltar para casa, comer bolo e ver desenhos com elas, porque o mundo podia aplaudi-los, mas era no sofá da sala que morava a verdadeira glória. Se essa história te comoveu, não esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.